Nesta semana em Meu Pecado você verá Lucrécia pedindo o divórcio a Carmelo, porém o pior acontece. O rapaz se revolta, joga a garota na cama e abusa dela. E mais, Padre Matias revela a Josué que Lucrécia é sua irmã e que Paulino é seu pai. E não para por aí. Lorena descobre que está grávida de Miguel e pede para o doutor interromper a gravidez. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei e para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Juliano termina o noivado com Lorena, que fica desesperada e joga na cara do rapaz que ele fez uma promessa para seu pai, revelando que está grávida. O rapaz não acredita na novidade, mas a moça argumenta que os dois transaram várias vezes e não vê nada de estranho em estar grávida. Mas, como Juliano não se convence, ela começa a culpar Lucrécia por ter virado a cabeça de seu noivo. No entanto, Juliano, que de bobo não tem nada, quer saber se a gravidez de Lorena é mesmo verdade, antes de tomar qualquer decisão. Ela fica indignada e responde ao rapaz com um sonoro bofetão, dizendo que não merece ser tratada assim. E Justina acaba encontrando a nora na saída da casa dela. A moça conta que acabou de tomar um pé na bunda de seu noivo, que só pensa na Lucrécia. A moça aproveita para contar à mãe do noivo, que está grávida. Na fazenda Milagre, Lucrécia está pulando de alegria e conta a Delfina que ela e Juliano reataram e vão fazer de tudo para ficarem definitivamente juntos. A garota conta que já pediu o divórcio de Carmelo. Delfina aproveita a oportunidade para contar que Josué esteve na fazenda visitando Rosário, mas não sabe por quê. Neste meio tempo, Branquinha conta ao tio que contou a Lucrécia sobre o caso de seu marido com a prima. A moça também revela que está apaixonada por Manuel, mas o rapaz não lhe dá bola. E no bar da cidade, Carmelo e Fidel comentam sobre o assassinato de Juliano. Eles estão preocupados porque o corpo do rapaz não aparece em lugar nenhum. O bandido cobra seu dinheiro pelo serviço, mas o pegajoso diz que o trabalho dele, mais uma vez, não foi bem feito. Enquanto isso, Matias chega em casa e fica sabendo por Juliano que Lorena revelou que está grávida. Ele diz que terminou o noivado para voltar para Lucrécia, mas agora não sabe mais o que fazer. Do outro lado da cidade, Lorena continua com seu teatrinho com Justina, que duvida da gravidez da nora. Mas a entojada jura por todos os santos que nunca mentiria sobre isso e está preocupada com a atitude de Juliano. Prática como sempre, Justina diz à nora que seu filho só quer o resultado do exame comprovando a gravidez, para poder resolver a situação com a garota. A mãe do noivo diz que se dispõe a acompanhá-la ao médico e a convida para ir de mala e cuia para sua casa. Enquanto isso, na Milagres, Lucrécia vai tirar satisfações da mãe e quer saber por que Josué foi procurá-la. Rosário conta que o rapaz deixou claro que não concorda com a relação da moça com seu irmão e ela foi obrigada a concordar, apesar do menino não lhe descer muito bem. E aproveita para concluir que a filha já está envolvida novamente com o rapaz. Lucrécia responde, dizendo que ama o rapaz, e a mãe dispara a mesma cantilena de sempre, acusando Juliano de ter matado César. Pela primeira vez, Lucrécia enfrenta a mãe e diz: "Durante anos eu tentei entender por que você sempre culpou o Juliano pela morte do César, até que finalmente entendi que você nunca aceitou que Juliano era mais forte que meu irmão. Você nunca suportou que o único homem em quem você colocava todas as suas esperanças fosse assim, e por isso me odeia, pois sempre achou que eu roubei a força dele." Rosário enlouquece e grita para a garota sair imediatamente de seu quarto, arrastando a filha pelo braço porta afora. E neste exato momento, a chata chega e conta que Josué foi procurar pela prima. Lucrécia, que está furiosa depois da discussão com a mãe, revela que o noviço esteve ali para falar com Rosário, e não com ela. Renata começa a falar um monte de besteira. Lucrécia manda a prima calar a boca e diz que Josué nunca poderá vê-la como mulher, mas não explica o motivo. Neste meio tempo, o arrogante noviço vai tirar satisfações com o pai, pois ouviu Juliano dizendo que iria lutar por Lucrécia. Rodolfo revela que já sabia e quer saber por que este assunto o incomoda tanto. Josué surta e diz que, para começar, a moça é casada. Mas o professor não tá a fim de ouvir bobagem e argumenta: ela é casada com um infeliz e um assassino. E se estiver defendendo que diante de Deus o casamento é indissolúvel, lembro que neste caso Deus não abençoou esta união porque Lucrécia se casou somente no civil. Rodolfo aperta o filho e diz que talvez ele ainda esteja apaixonado por Lucrécia, e toda esta implicância não passa de ciúmes. O noviço fica ainda mais furioso e manda o pai catar coquinho. Enquanto isso, na Milagres, Lucrécia vai até a estrebaria e pergunta a Anselmo de quem é o cavalo novo que está ali. O rapaz explica que o encontrou no mato, com sela e tudo. A moça diz que sabe quem é o dono e vai entregá-lo.
Na cidade, Tetê e Assunção estão voltando do mercado quando encontram com Branquinha. Terezinha aproveita para largar um verde e saber se a sobrinha do padre está mesmo namorando Manuel. A garota revela que gosta dele, mas são apenas bons amigos, pois ele é apaixonado por outra mulher. E Lucrécia vai levar o cavalo de Juliano em seu esconderijo. O rapaz está estranho, e a garota percebe. Ele conta que falou com Lorena, e que a moça revelou que está grávida, mas ele não tem certeza. Ele tenta conversar com a moça, mas ela está indignada, e joga na cara do rapaz que ele tem obrigações com a noiva, e não está disposta a ser usada como pretexto para o rompimento do noivado dos dois. Mais uma vez, Lucrécia dá adeus para sempre ao seu grande amor. Alguns minutos mais tarde, Justina chega com Lorena na casa do Souza. A moça diz que vai pegar suas coisas e avisar Matilde que as duas vão embora. Ele pede à sogra que não conte à sua tia que ela está grávida. Segundos depois que Lorena sai, Carmelo chega e pergunta a Justina o que ela está fazendo ali. A resposta foi a marca dos 5 dedos da mulher na cara do pegajoso. Bem feito! O rapaz decide perguntar se ela ainda está chateada porque ele não quis ficar com ela em Rio Branco. Os dois discutem e ela dispara. Não se faça de bobo, não adianta. Você é um vulgar assassino igual ao seu pai. Tetê e Assunção chegam bem na hora, mas Justina não para e revela. É uma pena, mas a única coisa que você puxou de seu pai foi a maldade que ele tinha. Indignada, Terezinha se mete e quer saber por que a mulher está dizendo uma coisa destas. Justina responde que tudo o que está dizendo é verdade e revela. Ramiro matou a sua mãe, Teresa. E se não acredita, pergunte a Assunção. Desesperada, a garota coloca a empregada contra a parede e implora para que a mulher conte a verdade. Mas a Assunção nega. Disposta a revelar toda a verdade, Justina lembra que naquela sala, há muitos anos, ela estava em prantos, dizendo à sua comadre que seu patrão tinha matado a mulher dele. Sem dizer nada, a empregada vai para a cozinha. Tetê corre atrás dela, exigindo uma explicação. Mas a vadia ainda não terminou e comenta. Que pena que seu papaizinho não está aqui para se explicar, né? Botando fogo pelas ventas e com os olhos cheios de sangue, Carmelo expulsa a mulher de sua casa. Debochada e se rebolando toda, Justina diz que já está saindo e pede que ele avise sua nora que ela está esperando do lado de fora. Por essa, Carmelo não esperava. Na cozinha, Tetê continua insistindo. Assunção grita, implorando para a garota não a atormentar mais. Mas a garota continua tentando fazer a mulher falar. Ela dá uma contornada na situação e diz que a mãe da moça estava muito doente e todos sabiam que ela não duraria muito tempo. A garota se lembra que, nesta época, Ramiro mandou ela e o irmão para morar com os avós e diz que não vai parar até passar esta história a limpo. No quarto, Matilde reclama de ter que arrumar novamente a mala e conta que Miguel ainda está na cidade. A mulher quer saber por que elas têm que sair dali e Lorena lembra que Carmelo tentou matar Juliano. Mas antes de deixar a casa, a mulher resolve enfrentar Carmelo. Ele a ameaça, mandando Lorena ter cuidado com o que está dizendo, mas ela o acusa de matar seu noivo. O rapaz tem um ataque de ira e diz que não tem nada a ver com isso. E Matilde não se conforma com a saia curta de Justina e seu jeito escandaloso. A mulher, que estava esperando a nora do lado de fora da casa do Souza, está deliciando seu cigarro quando as duas chegam. Ela sai correndo e gritando por um táxi para levá-las para sua casa. Algumas horas mais tarde, Juliano chega na fazenda Álamos levando seu cavalo. Manuel, que também está ali, diz que foi ver se ele já tinha recolhido a caminhonete e pergunta quem entregou o animal. Malvado conta que foi a própria Lucrécia e diz que as coisas mudaram, pois se iludiu e também iludiu sua amada, mas infelizmente não vai rolar a relação dos dois, pois tem um compromisso que o amarra a Lorena por toda a vida. Na Milagre, Lucrécia conta a Delfina que se enganou por achar que poderia ser feliz com Juliano, pois Lorena está grávida. Neste meio tempo, Justina, Lorena e Matilde chegam em casa. Rodolfo as recebe e a mulher explica que as duas vão ficar ali por causa do que aconteceu a Juliano. Assunção vai se desculpar com Carmelo pelo que Justina contou, mas ele revela que todo mundo sabe que Ramiro se casou com sua mãe por dinheiro e não acha estranho que seu pai realmente tenha se livrado de sua mãe. Mas o rapaz coloca a empregada numa saia justa e diz que não sabe como ela conseguiu conviver com este segredo durante tantos anos. Assunção responde: da mesma forma que eu guardo comigo o que você fez com seu pai. Carmelo diz que não sente remorso, pois acabou vingando sua mãe. A empregada se assusta e diz para ele não blasfemar, pois o que ele está dizendo é um absurdo. O rapaz revela então que tem que agradecer a Justina por ter tirado de suas costas o peso por ter matado seu pai.
Neste meio tempo, Delfina tem uma surpresa quando chega na cozinha e dá de cara com TT, aos prantos. A moça diz que está ali para conversar com ela, pois descobriu que seu pai matou sua mãe e quer esclarecer a situação. Delfina diz que só sabe o que a comadre contou e dá um jeito de acalmar a garota, disfarçando a verdade. TT não se convence e sai chorando muito. Manuel encontra a garota na saída da fazenda e a moça revela que está se sentindo muito mal. Os dois se abraçam e são flagrados por Branquinha, que fica decepcionada. Já é tarde da noite quando Rodolfo e Justina discutem e o professor diz que a mãe deveria ter falado com Juliano primeiro. A mulher acaba revelando que Lorena está grávida. Neste exato momento, Juliano chega. A mãe está feliz da vida, diz que vai ao laboratório buscar o resultado dos exames. O rapaz fica sabendo que a noiva e a tia estão acomodadas no quarto dele. Minutos depois, Juliano vai falar com a noiva, avisando que os dois voltam para casa no dia seguinte e que vão se casar imediatamente. Enquanto isso, na Milagres, Paulino conta à filha que não vai poder pagar a dívida que a família tem com Carmelo, pois foi Rosário quem assinou as promissórias. Muito chateada, Lucrécia conta ao pai que o marido é um assassino, pois tentou matar Juliano. Ela explica que não sabe se ele contratou alguém para o serviço, mas quase conseguiu tirar a vida do rapaz. Na casa dos Horta, Matilde descobre que a sobrinha está grávida e vai tirar satisfações com a garota, querendo saber quem é o verdadeiro pai da criança. Lorena diz que não sabe do que a tia está falando. Matilde decide repetir a pergunta e quer saber se o pai da criança é Juliano ou Miguel. Justina chega bem na hora com o resultado dos exames e ouve a conversa. Ela manda a nora responder a pergunta, pois também adoraria saber a verdade. Justina descobre que o filho que Lorena está esperando pode ser de Miguel. Ela imprensa a nora e quer saber a resposta para a pergunta que não quer calar. A garota diz que não tem nada para dizer e não sabe de onde a tia tirou esta besteira, mas Justina diz que não vai permitir que ela engane Juliano e entrega os resultados dos exames. Lorena vai tentar se explicar com Justina. Pacientemente, ela manda a garota sentar e pede que ela explique direitinho qual é a relação entre ela e Miguel. A moça diz que nunca transou com o rapaz, mas acha que ele mentiu para Matilde. Finalmente, Justina se convence e manda ela dar conta da boca grande de sua tia, mas fica sabendo que Miguel está na cidade. Enquanto isso, na Fazenda Milagre, Manuel conversa com a mãe sobre a situação de TT. Delfina afirma que disse a verdade, mas não estranha de que Assunção tenha razão, pois Ramiro era capaz disso e muito mais. Rosário chega e quer saber onde está Lucrécia, mas Delfina diz que não sabe onde está a moça e garante que ela não está com Juliano. Minutos depois, Manuel encontra Lucrécia passeando pelo jardim. Ela conta que está tentando colocar sua cabeça em ordem. Rosário diz que Manuel está proibido de colocar os pés ali e se quiser ver sua mãe, que a veja em outro lugar. Lucrécia defende o amigo e aproveita para contar que Lorena está grávida, e Juliano vai embora da cidade para se casar com ela. Manuel, por sua vez, garante que é a última vez que ele coloca os pés naquela casa. Já é tarde da noite quando o TT chega em casa. Assunção, que está preocupada, pergunta onde a moça estava. Ela conta que foi ver Delfina, mas não adiantou muito, pois a mulher repetiu a mesma coisa que a empregada. Neste meio tempo, Juliano vai até o bar encontrar Carmelo. O idiota saca o 45 na frente de todo mundo, mas o rapaz diz que ele vai embora no dia seguinte e avisa para o pegajoso nem pensar em tentar fazer alguma coisa com ele. Carmelo, que continua com a arma apontada para Juliano, responde: "Cedo ou tarde você vai parar no inferno e fazer companhia a meu pai." Na casa dos Horta, a discussão entre Matilde e Lorena pega fogo. A moça manda Matilde parar de falar bobagem e afirma que o filho é de Juliano. Mas a mulher não se conforma e diz: "Não se assuste quando Miguel souber que você está grávida e tiver as mesmas dúvidas que eu e vier reclamar com você." Só que Lorena não está muito a fim de confiar na tia e ameaça: "Se o Miguel vier reclamar alguma coisa comigo, quem vai sofrer as consequências é você, pois vou esquecer que você é minha última parente viva, vai ter que viver com o pouco que meu pai te deixou e, além disso, vai ter que procurar onde morar." Neste meio tempo, Justina, que de boba não tem nada, vai visitar Miguel na pensão de socorro. A mulher diz que está ali para levar um recado e avisa que o rapaz pode ir embora, pois as duas vão embora no outro dia pela manhã, com Juliano. Manuel chega bem na hora e pega Justina saindo de um dos quartos. O rapaz descobre que o hóspede se chama Miguel e que veio de outra cidade. Na casa paroquial, Matias e os amigos estão esperando Modesto para começar o jogo de dominó. Neste meio tempo, Paulino pergunta a Rodolfo como está Juliano, e o professor conta que, na medida do possível, o filho está bem. Ele conta também que Josué deve ser ordenado em cerca de 2 anos.
mas revela que ele não está convencido da vocação do filho. Enquanto isso, o rapaz está na igreja, implorando a Deus que o livre de seu pecado e começa a se chicotear. As costas do rapaz estão todas feridas e ele chora convulsivamente. Quem também está chorando é Lucrécia, se lembrando dos momentos de amor que desfrutou no Rio junto com Juliano. Nesse meio tempo, Juliano chega na casa do padre e conta que está indo embora no dia seguinte, para se casar com Lorena. O rapaz conta que não sabe se está tomando a decisão certa, pois o bebê pode não crescer num ambiente saudável. Josué chega neste exato momento e resolve meter o bedelho, dando um sermão em Matias. Juliano se irrita com a forma como o rapaz tratou o padre. Josué ameaça contar tudo para o bispo. Matias vai acalmar o rapaz e ele reclama de dor, mas diz que apenas machucou o ombro. No dia seguinte, logo cedo, Rosário diz à filha que quer pedir desculpas a Manuel pela forma como ela o tratou e revela que mudou de ideia porque ouviu a moça chorando durante a noite. Do nada, ela manda a filha levar umas doações à igreja e diz que assim ela poderá se aproximar um pouco mais de Deus. Meio desconfiada, a garota topa. Na igreja, Assunção vai se confessar com Matias e conta que suspeitou que Ramiro deu cabo da mulher, revelando que não contou nada até agora, pois nunca teve certeza se foi isso mesmo que aconteceu. O sacerdote a conforta, mas a empregada tem outra coisa muito grave para dizer e conta que sabe quem matou seu patrão. Finalmente ela revela que foi Carmelo quem matou seu pai. Assunção diz que tem certeza disso, pois encontrou a arma e a camisa de Carmelo, manchada de sangue. Matias diz que a empregada deveria ter entregado o rapaz à polícia, pois por causa de sua proteção, o rapaz se tornou a pessoa que é, e ele pode fazer coisas ainda piores. Assunção diz que não pode denunciar o rapaz, pois o considera um filho, mas o sacerdote não concorda com a atitude da fiel. Algumas horas mais tarde, Lucrécia chega à igreja levando a caixa de doação. Josué resolve se meter na história dela com Juliano e diz que a única coisa que o rapaz queria era se vingar dela e da sua família por tudo o que os Córdoba o fizeram passar. O rapaz resolve colocar um veneno na conversa e diz: "O meu irmão mentiu. Nunca pensou em deixar a Lorena para ficar com você? Ou você acha realmente que ele não tinha ideia que a noiva estava grávida? Por isso prepararam o casamento com tanta pressa? Ou você pensou mesmo que ele iria terminar o noivado por sua causa?" Atordoada, Lucrécia sai da paróquia. Josué liga imediatamente para Rosário, contando que disse o que ela mandou para a moça. Ele diz ainda que Matias está ajudando Juliano e Lucrécia a ficarem juntos. Do outro lado da cidade, Juliano e Manuel estão combinando sobre o trabalho na Álamos. O rapaz diz que quer começar a reforma na casa da fazenda, e o filho de Delfina sugere que ele contrate Tetê para ficar responsável por isso. Manuel resolve contar que encontrou com Justina, na noite anterior, na pensão de socorro, e ficou sabendo que ela tinha ido visitar um parente de Lorena, chamado Miguel. Neste meio tempo, Josué vai implicar com Matias e continua desafiando o padre, que está consternado com a confissão de Assunção. Minutos depois, Assunção, que já chegou em casa, recebe a visita da comadre. Delfina reclama de Carmelo, dizendo que ele trata muito mal Lucrécia e que ele tentou matar Juliano há 2 noites. Na saída da casa de sua comadre, Delfina tem o desprazer de encontrar Fidel, que joga uma cantada na ex e ainda tem coragem de dizer que ainda dá tempo de fazer uma linda família com ela e Manuel. A resposta da empregada foi um belo safanão. Na casa dos Horta, as jararacas tomam café da manhã. Direta e reta, Justina diz que está na hora de deixarem as máscaras para lá, e avisa que sabe que ela está metida no rolo entre a sobrinha, o sobrinho e o seu filho. Matilde não deixa barato e diz que Justina só está interessada no dinheiro da família, mas ela responde que tem casa para morar e comida para comer, diferente dela, que não tem onde cair morta. Toma cascavel. Neste meio tempo, Fidel conversa com Carmelo, que conta que Juliano o procurou, se sentindo intocável. Fidel insiste em dar cabo do rapaz, mas o pegajoso afirma que a oportunidade já passou. Assunção interrompe a conversa e quer saber se ele tentou matar Juliano. Carmelo responde que simplesmente fez o que teve que fazer e está cheio das ameaças dela, pois sabe que se ela quisesse entregá-lo para a polícia já teria feito. A mulher enfrenta Carmelo e conta que já existe outra pessoa que sabe o que ele fez. O pegajoso acha que é Delfina, mas Assunção deixa claro que esta pessoa é muito mais poderosa do que o rapaz imagina. Do outro lado da cidade, Tetê encontra Juliano e se despede do rapaz perguntando por que ele vai se casar com Lorena. O rapaz quer saber por que a menina está perguntando isso, se Lucrécia é cunhada dela. Terezinha comenta que o casamento de Carmelo é fachada,
e aproveita para revelar que ele estava tendo um caso com Renata, justificando que está dizendo tudo isso porque Lorena não o merece como esposo. Na Milagres, Lucrécia conta a Delfina o que Josué lhe contou, quando esteve mais cedo na igreja. A empregada pergunta se a garota acreditou em tanta palhaçada, e a moça diz que não acredita que um noviço mentiria. Envenenada pelas palavras do ex-cunhado, Lucrécia acredita piamente que a vingança de Juliano começou com a compra da Alamos. Delfina se apavora com a ingenuidade da garota e pergunta se por acaso ela não está tentando arrumar uma desculpa para não pensar em seu amor. Alguns momentos mais tarde, Juliano chega em casa e fica sabendo que Lorena não está se sentindo muito bem. Ela vê a medalha que Lucrécia deu ao noivo. Num acesso de raiva, ela arranca o colar do pescoço do rapaz, que se controla e diz: "Quer saber? Isso não vai dar certo, Lorena. Eu vou assumir a criança que você está esperando, mas não posso e não quero me casar com você." Juliano vai buscar Lorena para irem embora e ela percebe a medalha que Lucrécia deu de presente e se enfurece. Num pulo, só ela sai da cama e arranca a medalha do pescoço do rapaz. Tentando se controlar, Juliano avisa que vai assumir o filho que ela está esperando, mas não pode e não quer se casar com ela. Sendo totalmente sincero, ele revela: "Se alguma vez eu tive dúvida se deveria ou não casar contigo, agora eu não tenho mais. Esta criança não merece viver num inferno." Lorena começa a gritar que ele não pode abandonar nem a ela, nem a criança. Juliano diz que ela e o bebê terão seu apoio, mas para isso, não precisa se casar. Ela insiste e coloca o pai na roda, mas resolve dizer que o rapaz deve tudo o que tem a seu pai. Juliano diz que Ernesto deu uma grande oportunidade para ele crescer e deixa claro que o pai dela não lhe deu nada de presente. A idiota resolve abrir a boca e diz: "Você é um mal agradecido. Com certeza minha tia tem razão quando diz que você teria roubado tudo o que pudesse." O rapaz confirma e diz que isto prova que ela nunca poderia se casar com um homem que não inspira nenhuma confiança. E o rolo também fecha na casa dos Souza. É que Carmelo pega a irmã em flagrante, defendendo o amor de Juliano e Lucrécia para a Assunção. Mas Terezinha está disposta a enfrentar o irmão e dispara: "Eu adoraria que Juliano e Lucrécia ficassem juntos. E não entendo como pode dizer que a Lucrécia vai te deixar se nunca estiveram juntos. Já está na hora de entender isso." Enlouquecido, Carmelo pega a irmã pelos braços com força e grita: "A Lucrécia é minha esposa, está me escutando? E vai continuar sendo até quando eu bem entender." Assunção se mete e tira a garota das garras do irmão. Ele levanta a mão para esbofetear a empregada, mas para no meio do caminho. Assunção encara o rapaz e pergunta se ele por acaso não entendeu o que ela lhe disse há minutos atrás. Neste meio tempo, Rosário chega à casa paroquial, dizendo que está ali para exigir que ele não se meta onde não é chamado. Mas como o padre está de saco cheio de tanta bobagem, diz que acha estranho ela exigir uma coisa que fez a vida inteira com a filha e completa. Você se meteu tanto que acabou transformando Lucrécia em uma mulher completamente infeliz. A mulher não deixa barato e responde que foi falar com ele com educação. Mas se ele quiser continuar a conversa neste tom, ela vai ter que usar outros recursos para fazê-lo entender o recado. Ela ameaça o padre de uma nova expulsão, mas Matias responde: "Pelo amor de Deus, Rosário, não se rebaixe tanto fazendo este tipo de ameaças. Isto não é uma atitude coerente com uma mulher da sua posição." "Boa, padre. Dá-lhe que esta jararaca merece." Mas a louca não se rebaixa e responde: "Bom, Matias, você me conhece há muito tempo, então acho bom você não arriscar." Neste meio tempo, com a maior cara de pau, Renata vai pedir um conselho à prima, pois foi demitida do escritório de advocacia por exigência de Carmelo. A moça explica que o rapaz acha que ela foi responsável pela fofoca sobre o casal não ter relações, que corria na cidade. Olha a cara da Lucrécia. Está passando um neon na testa da garota, dizendo: "Que idiota! Acha que eu sou estúpida." Mas a moça mantém a pose e se mostra interessada na história. Finalmente, Renata revela que quer que a prima peça a Juliano um emprego para ela. E a resposta foi: "Eu entendo que você precise fazer algo, mas se Juliano te der emprego, minha mãe te tira daqui a pontapés, assim como fez com Manuel." Na casa do Souza, Lorena está tendo um piti. Matilde tenta aconselhar a sobrinha e diz que ela deveria voltar para casa, para dar tempo de Juliano sentir falta dela e pensar melhor nas coisas. Justina chega e fica sabendo que o filho terminou o namoro. Cheia de pena da garota, a mulher manda deixar tudo com ela, pois vai dar um jeito.
Enquanto isso, Juliano encontra Lucrécia e diz que não vai se casar com Lorena, pois não pode se casar com uma estando apaixonado por outra. A garota revela que sabe que ele só se aproximou dela para se vingar e fazê-la pagar pelo que fez. Juliano se surpreende e não entende nada, mas ela pergunta se ele sente raiva por tê-lo deixado para casar-se com Carmelo. Ele diz que no início sim, mas que passou quando a viu novamente. O rapaz revela que não vai abandonar o filho, e a moça responde que não vai ser um obstáculo, para que ele cumpra suas obrigações. Juliano insiste, mas a moça não cede, e manda ele ter cuidado para não terminar com as mãos vazias. Neste meio tempo, Terezinha chega saltitante à pracinha da cidade para se encontrar com Manuel. Ela acha que ele vai propor outra coisa, mas ele convida a garota para redecorar a casa da Álamos, e ela terá que trabalhar direto com ele. A menina aceita e adora a proposta. Bora, Branquinha. Está ficando para trás na corrida para ganhar Manuel. Alguns minutos mais tarde, Juliano chega em casa, e Justina quer saber se ele terminou o noivado por causa de Lucrécia. O rapaz garante que isto não tem nada a ver. A mulher faz um discurso e os dois discutem. O rapaz responde que ela é a última pessoa que poderia dar algum conselho a ele. Juliano aperta a mãe e quer saber o que ela foi fazer na pensão de socorro. Justina responde que foi dar um recado para um parente de Lorena. No quarto, enquanto esperam Miguel para levá-las embora, Matilde acha a medalha que Lorena arrancou de Juliano e percebe que está escrito César no verso da medalha. Neste meio tempo, Odorica alcança Justina na rua e quer que a mulher lhe dê explicações. Ele diz que descobriu que ela foi amante de Ramiro e por isso queria tanto a casa de Rio Branco, pois o fazendeiro não cumpriu sua promessa de deixar o imóvel para ela. A vadia diz que não sabe do que o advogado está falando, mas ele grita que foi um idiota ao pensar que a relação dos dois significava algo para ela, e emenda: "Eu deveria ter percebido que você é aquele tipo de mulher que só quer se aproveitar." Justina enche a mão na cara do advogado e grita que não vai permitir que ele fale assim com ela e revela: "Eu não preciso me aproveitar de um medíocre como você, pois se meu marido não pode suprir as minhas necessidades, o meu filho pode, e muito." Na casa do Souza, Matilde vai procurar por Lorena, que saiu e não avisou. Rodolfo, que acabou de chegar, diz que não viu a moça. Os dois se sentam para conversar e Matilde começa a elogiar o homem, bem na hora que Justina chega. Enquanto isso, Lucrécia encontra Lorena na porta de sua casa. A despeitada diz que está ali para devolver o presente que ela deu a Juliano e atira a medalha na cara da garota. Com toda calma, Lucrécia pega a medalha do chão e agradece a devolução. Mas o clima esquenta. Lorena culpa a rival de ter mexido com a cabeça do noivo, e por isso ele decidiu abandonar ela e seu filho. Mas gosta de forçar a barra esta bruaca, né? Continuando, Lucrécia se defende e diz que não quer nada com Juliano. Lorena continua discutindo, mas de repente ela passa mal. A moça diz que está com medo de perder o filho. Lucrécia quer levá-la para o hospital, mas Lorena não quer. Finalmente ela consegue colocar a moça no sofá. Rosário fica com Lorena enquanto Lucrécia vai chamar o médico. Na cidade, Juliano conta como foi sua conversa com Lorena. O padre diz que é normal que ele se sinta culpado, mas as coisas vão acabar se acomodando e ele deve aproveitar para pensar sobre tudo. E na casa dos Horta, Justina está surtando por causa do fim do casamento. Ela exige que o marido honre as calças que veste e obrigue o filho a voltar atrás. Mas Rodolfo diz que jamais vai obrigar Juliano a fazer algo que ele não queira. Do nada, Justina tem um acesso de ciúme do marido com Matilde. O professor não entende nada. Anoitece e finalmente Juliano está indo para casa. Ele encontra Renata na pracinha e dá um chega pra lá na garota. Renata resolve dar uma de vítima, mas Juliano diz que sente muito por Carmelo ter deixado ela por Lucrécia, mas que de alguma forma o pegajoso soube recompensá-la. E a resposta da vadia foi: "Olha, você devia me agradecer por ter mantido o Carmelo entretido, não a Lucrécia." Mas Juliano quer saber outra coisa. Ele pergunta com quem ela estava no dia em que se encontraram no shopping na capital. Renata quer saber o porquê da pergunta, e ele explica que naquele dia aconteceu uma coisa muito estranha. O rapaz então explica que naquele mesmo dia, quase na mesma hora em que se encontraram, o pai da Lorena morreu. Renata não entende o que isto tem a ver com ela, mas Juliano explica que com ela, nada. Mas sabe que alguém esteve com Ernesto poucos minutos antes dele morrer e que se apresentou como um velho amigo da família, e por isso lhe ocorreu que ela estaria acompanhada por Carmelo Souza. Renata nega e diz que foi sozinha, a trabalho. A moça começa a ter uma crise, mas Juliano interrompe e diz que só estava conversando. Ela quer saber de que Ernesto morreu. Juliano conta que o sogro estava doente, mas não estava a ponto de morrer. Na Fazenda Milagre,
O médico revela que Lorena não pode ser removida de jeito nenhum e tem que ficar em repouso absoluto por alguns dias. O doutor também diz que só poderão ver o real estado da moça quando fizerem exames no hospital. Rosário decide alojar a moça no quarto de Lucrécia e manda a filha voltar para a casa de seu esposo. Na cidade, Juliano chega em casa e Matilde quer ter uma conversinha com ele. A mulher diz que entende a situação, mas não quer que a sobrinha vire chacota, então é melhor ela não ter a criança. A conversa é interrompida por Rodolfo, que avisa que Lucrécia ligou para avisar que Lorena está na Milagre, pois teve uma ameaça de aborto e não pode ser removida. Juliano fica apavorado e sai imediatamente acompanhado por Matilde. Na casa paroquial, Josué enfrenta novamente Matias e diz que não está de acordo com os conselhos que ele tem dado a Juliano. Mas o sacerdote revela que recebeu a visita de Rosário, reclamando das afrontas do rapaz. Josué nega, mas Matias diz que tentar fazer intrigas contra ele ou contra Juliano é sinal de um ressentimento que ele não quer enfrentar. Neste meio tempo, na Milagre, Paulino diz que não quer Lorena em casa e está preocupado com o que a filha está pensando sobre isso. Mas Rosário revela que, apesar de tudo, a filha é muito nobre. E enquanto passeia pelo jardim da casa da fazenda, Lucrécia recebe a visita do marido, que diz que foi buscá-la. A moça o manda colocar na cabeça, de uma vez por todas, que não vai voltar com ele e que os trâmites do divórcio começam no dia seguinte. Mas o pegajoso relembra que a família da moça lhe deve muito dinheiro e não vai conseguir pagar porque ela não cooperou. Lucrécia diz que a família vai pagar como está no acordo e não vai voltar a viver com um assassino. E o doente pega a moça à força e a carrega para o carro. Juliano chega e manda o rapaz soltar a garota. Carmelo acha que Juliano está ali para buscar Lucrécia, mas a moça explica que o rapaz está ali por causa de sua noiva, que está grávida. Minutos depois, Lucrécia leva a tia e Juliano ao seu quarto para ver Lorena. Ela conta o que aconteceu e diz que foi ali para dizer umas verdades à sua rival. Rosário chega ao quarto e vê Lucrécia do lado de fora. A moça explica que está esperando a tia de Lorena sair. Rosário não admite e entra, dando de cara com Juliano. Imaginem o ataque da cacatua. Remexendo os cabelos loiros pra lá e pra cá e balançando o dedo sem parar, ela manda Malvado vazar dali imediatamente. Alguns minutos mais tarde, Carmelo chega em casa e fica sabendo que Renata está esperando por ele há horas no escritório. Furioso, ele pergunta o que a chata quer. Ela diz que foi fazer uma foto dele, para ver se o identificam, pois no dia em que estiveram na capital, o pai da Lorena morreu logo depois que um homem misterioso o visitou. Renata diz ainda que tem quase certeza de que foi ele quem matou Ernesto. Carmelo nega, mas com o abridor de envelope na cara do amante, ela o manda dizer a verdade. Obviamente o pegajoso nega e diz que ela está completamente louca. A maluca continua tirando foto do rapaz e lembra que se ele não tem nada a ver com a morte de Ernesto, então não tem problema ela entregar a fotografia para Lorena ou Juliano investigarem a respeito. Renata se despede, mas Carmelo a pega pelo braço e pergunta o que ela quer. A vadia agarra o amante pelo rosto e diz que vai pensar, mas por enquanto está satisfeita em mantê-lo em seu controle. Enquanto isso, na Fazenda Milagre, Lorena desfia seu terço de amarguras com Juliano, sempre culpando Lucrécia, para Rosário. A mulher diz para ela cuidar da criança que precisa nascer saudável e avisa que Lucrécia é seu problema. Minutos depois, Matilde chega em casa com Juliano e toca na morte de César. Ela quer saber se seu cunhado sabia da má fama do rapaz. Juliano responde que sim e pede que ela não se meta nisso. Agora a mulher quer saber o que vai acontecer com os negócios de Ernesto. Juliano diz que tem o dever de zelar pelos bens de Lorena. Matilde insinua que ele só estaria fazendo isso por puro interesse. Juliano pede uma explicação, mas ela disfarça e entra na casa. Na Milagres, Renata fica sabendo do bafão com a noiva de Juliano e não acredita que a louca está no quarto da prima. A entojada sugere que a prima veja o lado bom, pois a rival poderia sofrer um acidente na escada e acontecer com ela o mesmo que aconteceu com Rosário. Lucrécia se irrita e lembra que este assunto lhe custou 10 anos de exílio. Neste meio tempo, TT vai tirar satisfação do irmão sobre a visita de Renata e aconselha Carmelo a se separar de uma vez de Lucrécia. O rapaz chama a irmã de fofoqueira e manda ela achar outra coisa para fazer. Ela conta então que a partir do dia seguinte vai começar a trabalhar com Juliano Horta. Mas Carmelo deixa claro que está cagando e andando para o que a irmã faça. No dia seguinte, Rosário já está pronta para encher o saco da filha e diz que sabe muito bem que ela deixou Juliano entrar na casa com a desculpa de levá-lo para ver a noiva grávida. Ela passa um sermão na garota e tem a coragem de perguntar se ela tem a ver com o fim do noivado.
Lucrécia diz que deixou claro que não quer nada com ele, mas Rosário quer que ela volte para Carmelo. A moça se irrita e diz que vai continuar com o processo de divórcio, mas a mãe ameaça. Se por acaso Juliano Horta deixar sua noiva e seu filho por você, te juro que você nunca mais vai dormir tranquila. Neste meio tempo, Rodolfo vai ver Juliano, que está trabalhando. Ele oferece um café ao pai, mas percebe que o professor está meio estranho. O rapaz esclarece que está em dúvida porque se sente culpado, porque a noiva passou mal depois que discutiram. Rodolfo então pede ao filho que conte a história desde o início e pergunta por que ele voltou a namorar Lorena, se sabia que não era apaixonado por ela. O rapaz explica que uma coisa levou a outra e quando percebeu, já estava envolvido. Neste meio tempo, Matilde e Justina trocam farpas e se ofendem mutuamente. Na fazenda, Renata foi levar o café da manhã para Lorena e dá seus sentimentos pela morte do pai da moça. Ela insinua que é uma pena que Ernesto tivesse morrido antes da hora e avisa a noiva de Juliano para ter cuidado nas escadas, pois foi assim que Rosário perdeu seu bebê. Lorena quer detalhes, mas a entojada a manda perguntar tudo para Lucrécia, que estava presente no dia do acidente da mãe. E como não tem nada para fazer, Renata liga para Carmelo e pergunta se ele conseguiu dormir bem depois da conversa que tiveram. Ela avisa ainda que ele ficou muito bem na foto que ela tirou. Branquinha pega a entojada no escritório de Paulino e, novamente, as duas discutem. Na casa do Souza, Carmelo recebe a visita inesperada de Odorica, que invade seu quarto. O advogado quer que ele devolva o dinheiro que ele lhe deu como sinal para a casa de Rio Branco e avisa que se ele não lhe pagar até o dia seguinte, vai processá-lo. O homem diz ainda que se isso acontecesse, só iria piorar a situação do rapaz e iria criar mais um problema além do que eles já têm. Na igreja, Rodolfo conversa com Matias sobre a situação de Juliano. Ele também conta que tem quase certeza de que Josué também está apaixonado por Lucrécia. Depois que o professor sai, o sacerdote avisa que, se a história continuar, ele vai ter que contar a verdade. Mas Paulino alega que tem muito medo, pois vai destruir a vida de muita gente. Neste meio tempo, desesperado, Odorica vai procurar Justina em casa para se desculpar. A mulher não quer que o amante fique ali e tenta mandá-lo embora, mas ele insiste em declarar seu amor por ela. Só que Justina diz que entre eles não tem mais nada. O advogado agarra a mulher à força. Josué chega bem na hora e quer saber o que está acontecendo. Odorica tenta explicar, mas ela manda o advogado embora e diz que precisa conversar com seu filho. E enquanto Lucrécia está animada contando a Modesto, na plantação, que está indo dar entrada nos papéis do divórcio, Justina tenta enrolar o filho, dizendo que procurou o homem para dar entrada em seu divórcio com Rodolfo, mas ele se passou com ela desde o primeiro dia e que ele foi ali agarrá-la à força. O noviço diz que não acredita em uma só palavra do que a mãe está dizendo e que ficou claro que ela se deitou com o advogado e sabe-se lá com quantos outros mais. Justina mete a mão na cara de Josué, gritando que não permite que o filho a desrespeite daquela maneira. Josué grita: "Se quiser, pode me dar outra bofetada, mas isto não vai mudar a minha opinião. Você continua sendo a mesma. Não sei como meu pai pode ser tão cego e continuar com você." Justina sai correndo atrás do filho e diz que é bom que ele não conte nada a seu pai. O noviço diz que não vai mentir para Rodolfo, mas ela joga na cara do rapaz que isso vai provocar o divórcio do casal e que a culpa vai ser dele se achar o pai bêbado na rua novamente. E na escola, a mãe de Rosa vai falar com Rodolfo e diz que está preocupada com a filha, que está atrasada e acha que ela está assim desde que o pai da menina a abandonou. A mulher pede que o professor de aulas particulares para a filha. Ele aceita e ganha um beijo no rosto como agradecimento. Neste meio tempo, Juliano liga para Lorena para saber como ela está. A chata começa a bater na mesma tecla de sempre e o rapaz se irrita, desligando o telefone. Matilde, que está com a sobrinha no quarto de Lucrécia, começa a colocar mais lenha na fogueira e diz que é preciso fazer exames para saber há quanto tempo ela está grávida. Na cidade, Carmelo encontra Fidel e diz que tem mais um servicinho para o sujeito. Agora o rapaz quer que o bandido der um jeito em Renata, mas o homem diz que não se mete com mulheres. O pegajoso diz então que só quer que ele der um susto na garota. No entanto, os planos do bandido são outros. Ele conta que quer se endireitar e achar uma companheira. O rapaz insiste, mas Fidel manda Carmelo se virar sozinho. Na fazenda, Rosário vai falar com Renata para que a moça vá trabalhar, mas ela conta que se demitiu. A vadia aproveita a oportunidade para dizer que gostaria de trabalhar com o tio, mas a vaga está ocupada por Branquinha, e conta que tem certeza que ela ainda é apaixonada por Carmelo, pois viu a moça imprimindo umas fotos do rapaz.
No escritório do advogado, Lucrécia recebe do advogado o seu pedido de divórcio. O homem explica que se os dois estiverem de acordo, o processo leva no máximo uns 2 meses, mas se o marido dela se opuser, pode levar anos. Na saída do escritório, Lucrécia encontra Juliano e diz que Lorena está bem e sendo bem cuidada. A moça diz ao rapaz que ele deve ficar ao lado da mãe de sua filha. Ele quer saber o que faz com seus sentimentos, e Lucrécia manda seu amor guardar os sentimentos em seu coração, como sempre fizeram. Enquanto isso, Paulino diz a Rosário que está preocupado com Josué e que está chegando a hora de enfrentar as consequências do que fez no passado. A mulher diz que não sabe do que ele está falando, mas Paulino revela que tem conversado com Matias e acha que o padre tem razão. Rosário fica indignada que o marido esteja comentando sobre sua traição com outras pessoas, mas ele responde que o padre é seu amigo, antes de mais nada, e também seu confessor. A megera lembra que avisou ao marido que se o caso dele com Justina se tornasse público, não iria perdoá-lo nunca, pois não aceitaria passar por esta humilhação. Mas ele insiste e diz que cedo ou tarde, a verdade vai ter que vir à tona. Alguns minutos mais tarde, Matias encontra Josué na igreja e percebe que o rapaz ainda está dolorido. Ele manda o rapaz ir ao médico, mas pergunta se o estado de ânimo do rapaz tem a ver com Lucrécia. O rapaz conta então que está ali rezando pelos pecados de sua mãe e manda Matias tirar suas próprias conclusões. Juliano chega em casa e vê que a mãe está chorando. Ela diz que está chateada por causa de Rodolfo e pede ao filho seu apoio quando ela e o pai se separarem. O rapaz diz que nunca vai deixar faltar nada a ela e revela que está reformando a casa da Fazenda Álamos e que ela ou o pai podem ir morar lá, quando estiver pronta. Neste meio tempo, Lucrécia entrega o pedido de divórcio a Carmelo, que rasga o papel e diz que nunca vai lhe dar o divórcio. Mas a garota está decidida e diz que não quer compartilhar mais nenhum minuto de sua vida com ele. Os dois brigam. Ela enfrenta o marido. Ele entra ameaçadoramente no quarto da garota, que grita que a tortura do casamento acabou para sempre. Ela começa a juntar suas coisas, mas Carmelo a pega com força e diz que ela não vai a lugar nenhum. Carmelo joga Lucrécia na cama e por mais que ela esbofeteie o rapaz, ele não sai de cima dela. Carmelo, desesperado com a partida da esposa, agarra a moça e a joga na cama. Lucrécia tenta se defender, dando 2 tapas na cara do rapaz, mas ele consegue segurá-la e abusa da garota. Enquanto isso, Delfina e Assunção estão tomando um sorvete na praça. As duas conversam e a comadre explica a Delfina que Tetê conseguiu entender a situação e está muito feliz trabalhando com Manuel. Assunção conta que está preocupada com Carmelo, principalmente se continuar andando com Fidel. Do outro lado da cidade, Terezinha se encontra com Branquinha em um restaurante. A moça diz que Juliano a convidou para reformar a casa da Álamos e quer que a moça a ajude com os números e com o computador. Ela entrega à sobrinha do padre o levantamento do que precisa para realizar a obra e conta que tem que prestar contas a Manuel, que ficou como responsável. Tetê aproveita a oportunidade para contar à amiga que também está apaixonada pelo filho de Delfina. Branquinha acha que a garota é a mulher misteriosa por quem o rapaz está apaixonado, mas Terezinha conta que não é ela, e diz que entende se a amiga, depois de saber disso, não quiser ajudar. Mas Branquinha tranquiliza a amiga, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e agradece a sinceridade da garota. Enquanto isso, Juliano conversa de Manuel, e mais uma vez fala sobre suas dúvidas do que fazer com seu futuro. O rapaz diz que entende, pois sente o mesmo, mas está aceitando a ideia de que ele é apenas seu irmão. Já é tarde da noite quando Fidel aparece na parada de ônibus onde Delfina está esperando a condução. Ela diz que não quer nada com ele e que pode ir embora de táxi para casa. O homem a segura com força e diz que está disposto a recomeçar. Delfina se irrita e diz que não quer nada com ele e ama Modesto. Fidel lasca um beijo na empregada e recebe um bofetão de volta. Já é tarde da noite quando Assunção chega em casa e ouve alguém chorando. A princípio ela acha que é Terezinha, mas ela acha Lucrécia jogada no chão, sem roupas, chorando sem parar. Assunção logo se dá conta do que Carmelo fez. Ela se revolta e grita que isso já é demais. Com todo carinho, ela tenta acalmar Lucrécia, que não para de chorar. Enquanto isso, o idiota se embebeda, comemora e joga o que não tem, no bar de sempre da cidade. Na casa dos Córdoba, Matilde conversa com o médico que foi ver sua sobrinha. Ele aconselha que a moça continue em repouso absoluto, mas a mulher diz que as duas precisam ir para casa, e o médico diz então que vão permitir o translado da moça, que deve ser feito com muito cuidado. Neste meio tempo, na casa do Souza, Assunção está indignada com a situação e promete dar um jeito no rapaz, mas Lucrécia diz que não quer que ninguém saiba, principalmente Juliano.
A empregada diz que pelo menos os pais dela deveriam saber, mas a moça revela que Rosário ficaria ao lado de Carmelo e seria capaz de dizer que o que aconteceu foi culpa dela, por não se comportar como uma verdadeira esposa. Assunção não se convence e diz que vai dar um para-te quieto no rapaz, mas Lucrécia insiste para que ela guarde segredo. Ela implora para que a empregada jure não contar nada, e a mulher acaba concordando. Lucrécia diz que vai embora e não pode mais continuar ali. E na Milagre, Rosário vai se despedir de Lorena e Matilde. Ela aproveita para avisar a moça que é melhor ela se cuidar ou vai perder Juliano. Mas a víbora diz que a mulher não precisa se preocupar, pois sabe muito bem o que fazer. Na cidade, Juliano já está com tudo pronto para ir embora, quando Josué pergunta ao irmão se ele sabia do caso de Justina com Ramiro. Juliano responde que não contou nada, pois, além de não ser problema seu, não queria magoar Rodolfo. Ele percebe que Josué não está bem, e pergunta por que o interesse dele por este assunto agora. O noviço responde que não é por nada, e somente andou se lembrando desta época. Juliano recebe uma ligação de Lorena, avisando que está indo para casa. O rapaz sai para encontrar a noiva, mas fica intrigado com a pergunta de seu irmão. Enquanto isso, destruída, Lucrécia deixa a casa dos Souza. Assunção quer acompanhá-la até a fazenda, mas ela diz que prefere ir sozinha, senão terá que dar explicações. Chorando muito e cheia de dor, Lucrécia entra na caminhonete e parte para a casa de seus pais. Tetê chega bem na hora e pergunta se era Lucrécia e se a moça tinha voltado para casa. A empregada diz que não, e pede que a moça não faça mais perguntas. Assunção diz que as duas conversam mais tarde, pois tem algo para fazer. Minutos depois, Juliano chega na casa dos pais procurando pela noiva. Justina diz que ela já está acomodada no quarto. A moça pede para ficar sozinha com o rapaz e o ameaça, dizendo: "Se você não se casar comigo, eu não vou deixar este filho nascer." Mas ela não se dobra e diz que ou ficam juntos com filho, ou separados sem filho. Ele diz que não vai aceitar chantagem e manda a mulher a fazer o que achar melhor. O tiro saiu pela culatra de novo. Neste meio tempo, Josué encontra com seu pai em um restaurante da cidade. O rapaz diz que queria pedir perdão pelo modo como tem tratado o pai a vida toda, pois sempre o enxergou como um homem fraco e medíocre, mas agora mudou de ideia e o admira muito. Rodolfo abre seu coração e diz que ama os filhos igualmente, e talvez Justina tenha errado em estimular a competição entre os irmãos. O noviço quer saber por que o professor continua casado e ele revela que ama muito a mãe de seus filhos e revela que nunca olhou para outras mulheres. Finalmente, Josué deixa todo o seu ressentimento de lado e confessa ao pai que o ama muito. Do outro lado da cidade, Carmelo continua bebendo e jogando. Assunção chega de surpresa e mete a mão na cara do rapaz. A mesa toda cai na risada e ele sai atrás da empregada. Quando ele a alcança, diz que não vai permitir que ela o faça passar vergonha na frente de todo mundo. Mas a mulher diz, chorando, que não tinha ideia da porcaria de homem que ele é e conta que até agora não acredita que ele tenha abusado de Lucrécia. O infeliz diz que a moça é sua esposa e faz com ela o que lhe der na telha. Os dois discutem e ele diz que é homem e tem suas necessidades. Mas Assunção não aceita nenhuma justificativa e diz que desta vez nem foi um acidente como ele alegou que aconteceu com o pai, mas agiu conscientemente. Alguns momentos mais tarde, Lucrécia chega em casa e Renata conta que Lorena foi embora. Ela nota que a prima está pálida, mas Lucrécia diz que é cansaço. Mal podendo caminhar, a moça chega ao seu quarto e se despenca em prantos. Na cidade, já é tarde quando Juliano vai conversar com Matias sobre a última que Lorena aprontou e diz que não vai cair na chantagem da moça. O rapaz aproveita para contar que Justina confirmou que os dois vão mesmo se separar. Neste meio tempo, Rodolfo chega em casa e conta que ficou conversando com Josué e que o filho disse coisas que o deixaram muito feliz. O professor fica sabendo que Lorena já está em casa. A mulher insiste que está gostando de dormir novamente ao lado do marido e coisa e tal, mas ele responde com toda calma que não acredita mais na esposa. Na Milagre, Delfina conta a Modesto sobre seu encontro com Fidel, mais cedo, na cidade, e revela que o sujeito tem feito insinuações para ver como ela reage. O capataz quer procurar o infeliz e colocá-lo em seu lugar, mas Delfina diz que não quer que o marido se meta, prometendo que não vai esconder nada, desde que ele também prometa que não vai atrás do bandido. Algumas horas mais tarde, Carmelo chega em casa podre de bêbado, procurando por Lucrécia. De repente, ele vê um charuto queimando no cinzeiro e tem um acesso de loucura, gritando para que o deixem em paz. Tetê vai ver o que está acontecendo
mas ele continua gritando e destruindo todo o quarto e dizendo que Ramiro não vai destruí-lo. No outro dia pela manhã, Delfina vai até o quarto de Lucrécia e encontra a moça dormindo no sofá. A mulher pergunta se ela deu entrada nos papéis do divórcio, mas nota que a garota está péssima. Lucrécia revela que é muito infeliz e acha que está pagando por todos os seus pecados, pois não cuidou do César, fez sua mãe cair da escada, e segue a lista, dizendo que o pior de seus pecados foi ter se apaixonado por Juliano. Delfina tenta consolar a moça, que não para de chorar. No outro quarto, Rosário fala com Lorena para saber como ela está. Paulino chama a mulher de descarada e diz que sabe por que o interesse dela pela garota. Para variar, os dois discutem. O homem quer saber o que ela faria se sua filha tivesse um bebê de Juliano e desse filho ser homem. Rosário manda o marido calar a boca e não falar bobagem. Enquanto isso, na casa do Souza, Carmelo trata de trancar todo o quarto onde abusou de Lucrécia. Assunção chega e enfrenta novamente o rapaz, dizendo que isso não vai ajudá-lo a esquecer do que fez. Mas ele diz que quer esquecer do pai e dá ordens para que ninguém entre naquele quarto, em hipótese nenhuma. Na casa dos Souza, Matilde continua insistindo em convencer Lorena que Juliano não vai voltar atrás e pergunta se ela já pensou em interromper a gravidez. A mulher diz que não entende por que a moça quer ficar com alguém que não a ama. Juliano chega e quer saber por que as duas estão discutindo. Matilde então conta que Lorena acabou de dizer que apesar dele não querer se casar e apesar das consequências que isto possa trazer para ela, vai ter o filho. O rapaz se assusta com a novidade e a demente faz um teatrinho dizendo que jamais poderia fazer mal ao filho que os dois vão ter. Mas Matilde diz que é preciso que a criança nasça com saúde e o rapaz então se dispõe a ir com ela ao médico para fazer um ultrassom e ver se está tudo indo bem. Neste meio tempo, Justina encontra Josué no centro da cidade e agradece ao filho por não ter contado nada a Rodolfo sobre Odorica, e que fica feliz por ele entender que ela não teve culpa no que aconteceu. Mas o noviço diz que tem suas dúvidas, e Justina se indigna, jogando na cara do filho que tudo o que fez na vida foi ser uma boa mãe, apoiando o rapaz em todas as suas decisões. Josué lembra que ela não o apoiou quando ele quis se tornar padre, mas a mãe revela que ele só quis usar batina para tentar fugir de sua paixão por Lucrécia. O rapaz tenta negar, mas acaba enchendo os olhos d'água, manda a mãe deixá-lo em paz e corre para a igreja para se sodomizar. Matias pega o noviço no flagra. O sacerdote arranca o chicote da mão de Josué e diz que isso não é maneira de se redimir de seus pecados, muito menos dos pecados dos outros. Josué se revolta e diz que não vai discutir com o religioso. Mas o sacerdote aperta o garoto e ele finalmente confessa que está pagando seus próprios pecados porque é apaixonado por Lucrécia. Matias grita e manda o rapaz tirar a moça imediatamente da cabeça porque ela é sua irmã. Imagina a cara do Josué. Matias pega Josué se autoflagelando novamente. O padre se assusta e pergunta por que o noviço está fazendo isto, e ele confessa estar expurgando seus pecados porque ainda está apaixonado por Lucrécia. O padre resolve contar que a moça é irmã do rapaz, e por isso ele não pode pensar nela como mulher. Josué se apavora. O sacerdote pede desculpa por ter contado o segredo. O rapaz tem um ataque histérico e grita que não pode acreditar no que o padre está dizendo, e se nega a aceitar que Justina tenha tido um caso com Paulino. Neste meio tempo, Justina vai ao escritório de Odorica e faz um escândalo, dizendo que o advogado está proibido de pisar novamente na sua casa e diz para ele esquecer dela, e avisa: "Se você me procurar de novo, eu te mato." Na casa dos Horta, Lorena está reclamando de ter que ir ao médico com Juliano. Ela manda a tia dar uma volta, pois a mulher insinuou que ela está evitando fazer os exames. Miguel liga para a tia e quer saber o que está acontecendo, pois as duas ainda não chegaram em casa. Na Milagre, Lucrécia pede ao pai que a acompanhe na audiência de conciliação. Paulino repara que a moça está estranha, pois pela primeira vez ela não sente vontade de ir à plantação. Enquanto isso, Juliano chega e pega Matias totalmente consternado. Ele pede ao rapaz para ir para casa e apoiar Rodolfo, pois está para acontecer uma coisa muito delicada. Josué chega na casa dos pais furioso, procurando pela mãe. Ele grita sem parar por Justina, mas ela não está. Segundos depois, a mulher chega. Cheio de ódio, ele pergunta quem é seu pai, Rodolfo ou Paulino. Justina se faz de sonsa, mas ele joga na cara que ela também corneou o professor com o pai de Lucrécia. Justina diz que não sabe qual dos dois é progenitor do menino. Furioso, ele empurra a mulher, grita que ela é uma qualquer e que tem nojo da mãe. Lorena escuta tudo. Consternada, Justina se enfia no quarto. Enquanto isso,
TT vai toda animada falar sobre seu novo trabalho com Assunção, mas percebe que a mulher não está nos seus melhores dias. A garota conta que está muito preocupada com o irmão, pois ele está ficando louco. Ela comenta a cena da noite anterior e diz que o rapaz está vendo o pai em todos os lugares da casa. Cada vez mais nervosa, Assunção diz que Carmelo precisa que alguém o contenha e evite que o rapaz faça mais merda. E por falar no diabo, Carmelo recebe uma ligação de Renata dizendo que ela já sabe o que quer. Ele manda a garota deixá-lo em paz, mas ela continua e avisa que é melhor ele não desligar, pois, se fizer isso, vai contar tudo o que sabe para Lorena, e exige a casa de Rio Branco e avisa que, se ele não fizer o que ela quer, vai se arrepender. Branquinha ouve a conversa e diz que agora tem certeza absoluta do caso entre ela e Carmelo. Enquanto Renata vai partir para cima da sobrinha do padre, Rosário chega e a entojada diz que estava conversando com a mocinha sobre Carmelo e conta que ela ainda está apaixonada pelo rapaz. Branquinha nega, mas a Sensal diz que ela tem fotos do rapaz. Indignada, Rosário pega a mocinha pelo braço, exigindo explicações. Ela leva Branquinha com violência até o seu quarto e começa a destruir tudo, revirando as roupas de Branquinha e a cama. De repente, ela acha as fotos do pegajoso embaixo do colchão da cama da garota. Rosário agride a mocinha e manda a menina embora da mansão. Neste meio tempo, Juliano chega em casa e Lorena conta sobre a discussão de Josué com sua mãe e revela que o rapaz gritava a plenos pulmões, perguntando à mãe se ele era filho de Rodolfo ou do pai de Lucrécia. A vadia aproveita para usar isso como desculpa, dizendo que ficou muito nervosa e não se sente bem para ir ao médico. Juliano vai ao quarto de Justina tentar falar com ela, mas a mulher só chora. Na escola, o corno manso está mais uma vez terminando seu turno e encontra Rosa, sua nova aluna de aulas particulares. A mãe da garota chega e os dois combinam a primeira lição da menina, para aquele dia, às 6 da tarde. Josué chega transtornado e conta a Rodolfo que Justina não o enganou somente com Ramiro, mas também com Paulino. O rapaz exige que o pai conte toda a verdade, revelando que foi Matias quem deixou escapar o segredo. A única coisa que Rodolfo consegue fazer é abraçar o garoto e reafirmar que ele é seu filho, e de mais ninguém. Na fazenda, Tonha conta a Lucrécia que Branquinha está indo embora. A garota vai até a cozinha falar com a sobrinha do padre e quer saber o que aconteceu. Mas ela manda Lucrécia perguntar tudo para Renata. Minutos depois, Rodolfo chega em casa cheio de ódio e com um pontapé derruba a porta do quarto de Justina. Ele pega a mulher pelos cabelos e diz que perdoou tudo. Mas isto ele não vai perdoar. Ela pede para explicar tudo, mas ele não arrega e com força a coloca na frente do espelho. Por mais que a mulher lute, ele não larga os cabelos dela e arrasta à força para fora de casa. Juliano pede que o pai se acalme, mas ele joga a esposa na rua. Segundos depois, ele vai resgatar a mãe e a coloca na caminhonete, dizendo que ali ela não pode ficar. Matilde assiste tudo, mas entra na casa, sem nenhuma cerimônia. Sozinho em seu quarto, Rodolfo chora convulsivamente. Neste meio tempo, Lucrécia vai tirar satisfações com Renata sobre a demissão de Branquinha e a entojada explica que a tia achou umas fotos de Carmelo debaixo do colchão da garota e por isso a expulsou. A garota conta que a sobrinha do padre inventou a história sobre o caso dela com o marido da prima para encobrir seu amor pelo rapaz. Só que Lucrécia não acredita em nada e perde a paciência, insinuando que alguém colocou as fotos do rapaz no quarto da garota e acha que foi ela quem fez isso. Renata manda Lucrécia contar tudo para Rosário, mas ela diz que prefere dar mais uma oportunidade à prima e diz que quer que ela saia dali por sua própria vontade. Neste meio tempo, Paulino briga com a esposa e diz que a prepotência dela não tem limites e avisa que vai ver Branquinha para se desculpar, pois a garota tem muita dignidade e sabe que ela não vai voltar. Minutos depois, Branquinha chega à casa paroquial, contando que foi expulsa por Rosário e comenta como tudo aconteceu. Na casa dos Horta, a fofoca entre Lorena e Matilde sobre o escândalo de Justina e Rodolfo. A tia insiste na história de que a garota não deve tentar prender Juliano, com a gravidez. Enquanto isso, o rapaz consegue acomodar a mãe na pensão de socorro, e os dois discutem. Ele manda a mulher se preocupar com Josué, que está sofrendo muito com a situação, e avisa que cedo ou tarde, a verdade sempre vai vir à tona. Na saída, ele encontra Manuel, que percebe que o amigo está muito transtornado, mas o rapaz não diz por quê. Alguns minutos mais tarde, Paulino chega à casa paroquial para falar com Branquinha, mas Matias conta que eles têm outro problema, pois Josué descobriu que o fazendeiro é seu pai. Ele revela que foi obrigado a contar a verdade,
pois pegou o rapaz se autoflagelando, com as costas todas machucadas pelo chicote. O padre conta ainda que o rapaz estava fazendo isso por ainda estar apaixonado por Lucrécia. Momentos depois, Juliano volta para a casa dos pais e tenta consolar Rodolfo, que está muito triste, mas determinado a tirar Justina de sua vida para sempre. O rapaz se dispõe a ajudar o irmão, que também deve estar arrasado com toda a situação. Neste meio tempo, Juliano liga para Matias para saber se Josué está na igreja. E Matilde, intrometida, quer porque quer dar palpite na vida dos pais do rapaz. De noite, Delfina vai ver Lucrécia, que ainda está em choque com o que aconteceu. A empregada diz que Juliano está no telefone e precisa falar urgentemente com ela. O rapaz conta que precisa vê-la, pois precisa falar sobre Josué e Paulino. Os dois marcam de se encontrarem alguns minutos no local de sempre. Delfina pergunta o que Juliano queria, mas Lucrécia diz que não pode comentar nada. Porém, se ele quiser falar sobre o que ela está imaginando, vai ser um escândalo, e a cidade inteira vai ficar sabendo. Na porta da casa do Souza, Renata espera pacientemente Carmelo sair e mostra a foto que tirou. Ele rasga tudo, mas ela avisa que tem muitas cópias e que até deu uma para a sobrinha do padre. A moça exige a casa de Rio Branco, mas o rapaz não está para a brincadeira e manda a ex-amante mostrar a fotografia para quem ela quiser. E Lucrécia chega ao local marcado, revelando a Juliano que sabia que Josué pode ser seu meio-irmão e que descobriu tudo no dia do acidente do rapaz. Juliano fica indignado e não entende por que a moça não contou tudo a ele e pergunta: "Você consegue dormir tranquila, sabendo que seu irmão está apaixonado por você?" A garota tenta explicar que a paixonite de Josué só durou até ele entrar para o seminário, e agora ele já vai ser ordenado. Mas Juliano conta que o rapaz ainda não a esqueceu. E na Fazenda Milagre, outro rolo tá se formando. É que Rodolfo foi atrás de Paulino exigindo explicações. O professor chega e dispara o primeiro de direita na cara do amigo. O fazendeiro se arma para devolver o soco, mas diz que aceita, pois sabe que merece. Rodolfo dá outro soco de esquerda, acertando novamente a cara do infeliz. Em sua defesa, Paulino diz que não vai se justificar, pois este foi o pior erro que cometeu em sua vida. Mas Rodolfo está muito decepcionado com o homem, que ele considerava um dos seus melhores amigos. O professor avisa a Paulino que nem tente se aproximar como pai de Josué, pois o garoto é seu filho e o ama com toda a sua alma e seu coração. O fazendeiro então lembra do dia em que o amigo o visitou, logo após seu derrame, quando pediu perdão, e conta que agora ele já sabe por quê. De joelhos, ele pede perdão novamente ao amigo. Rosário chega bem na hora e vê a cena. Vai dar merda. Paulino pede perdão a Rodolfo de joelhos, pelo erro que cometeu no passado, mas é pego em flagrante por Rosário, que vê toda a cena. Obviamente ela se mete e manda o marido não se humilhar tanto, mas ele não escuta a esposa. Somente depois que Rodolfo sai, é que ele se levanta e conta a Rosário que o professor já sabe de toda a verdade. Mas não foi ele quem revelou o segredo, mas está feliz que isto tenha acontecido, pois tirou um grande peso de suas costas. Rosário persegue o marido pela casa, falando sem parar. Os dois discutem novamente e ele joga na cara dela que teve necessidade de ficar com outra mulher que o valorizava, já que ela nunca foi uma boa companheira. Paulino, que está disposto a colocar todos os pingos nos is, ainda joga na cara da Mocreia que ela nunca o amou e se casou por interesse. Paulino diz mais outras verdades na cara da Bruaca e diz que, se o escândalo que está por vir é motivo suficiente para ela pedir o divórcio, que o faça. Enquanto isso, Carmelo está numa saia justa com seus companheiros de jogo, que foram cobrar os cheques sem fundo que o rapaz deu para pagar as dívidas. Se fazendo de desentendido, ele joga a culpa no banco e diz aos rapazes para não se preocuparem, pois vai dar um jeito. Os homens avisam que ele tem apenas 2 dias para pagar o que deve. Minutos depois, ele chega ao bar de sempre e encontra Fidel. O entojado diz que no momento está sem liquidez e o bandido manda Carmelo pedir dinheiro aos sogros, pois descobriu que Juliano, além das terras, também está comprando toda a produção de maçãs. E o infeliz tem a brilhante ideia de que este é o momento certo para renegociar a dívida dos Cordoba. Mas o rolo não para por aí. É que Modesto também está no bar e ouve toda a conversa dos dois. Neste meio tempo, Irena liga para a casa de Rodolfo. Matilde atende e a mulher explica que ele ficou de ir à sua casa dar aulas particulares para sua filha, mas não apareceu. A tia de Lorena conta que ele teve um problema particular. Segundos depois, Lorena se junta à tia e tem um piti porque o noivo ainda não ligou. Ela avisa a tia que vai ao médico sem ele no dia seguinte. Já é tarde quando Juliano encontra Josué na rua, totalmente consternado.
O rapaz tenta conversar com o noviço e diz que agora entende que é apenas um bastardo. Mas Juliano diz que nada importa, pois ele e o pai o amam muito. Malvado diz ainda que estará sempre ao lado de Josué e pode contar com ele para o que precisar. No dia seguinte, logo cedo, Lucrécia vai conversar com o pai e diz que já sabe o que aconteceu. Ela confessa que ouviu a conversa dos dois na noite anterior e sabe que sua mãe o ofendeu. Mas Paulino revela que está cagando e andando para Rosário, mas está muito triste com o desprezo de Rodolfo, que é o que mais lhe importa, pois sabe que o amigo nunca vai lhe perdoar. Paulino percebe que a filha não está bem, mas ela evita comentar o assunto. Na casa dos Horta, Matilde vai puxar assunto com Rodolfo e conta que Irene ligou perguntando pelas aulas particulares. O homem agradece e sai, deixando a mulher no vácuo. Alguns minutos depois, Juliano chega à pensão de socorro, levando uma mochila com as coisas da mãe. Chorando, ela pergunta onde vai morar, pois não pode ficar ali para sempre. Ela quer saber se não pode ficar na casa da Álamos, mas ele responde que a residência está em obras. Justina pergunta sobre Josué e Juliano conta que o irmão não quis tocar no nome dela. Sem batina, Josué encontra Rodolfo em casa. Os dois se abraçam e comentam que é muito difícil superar tudo o que aconteceu. O professor diz ao filho que, para ele, não interessa se o rapaz é filho de Paulino ou não, pois o ama independente de qualquer coisa. Olhando nos olhos do rapaz, que agora está sem a batina, Rodolfo manda Josué fazer o que achar melhor para conquistar a paz que precisa. Na Milagre, Justina tenta conversar com o marido, mas ele diz que não tá afim. Ela insiste e pergunta como ele pretende tratar Josué de agora em diante. Renata escuta a conversa dos tios atrás da porta e ouve quando Paulino revela que não pretende mudar em nada a forma como ele e o filho se relacionam, pois entende que o garoto foi criado por Rodolfo. A doente finalmente revela que estava muito preocupada, achando que o marido iria incluir o bastardo em seu testamento. Paulino responde que se ele for mesmo seu filho, o garoto teria direito, mas Rosário avisa o homem para ele nem pensar nisso, pois o único filho dele se chamava César e blá blá blá. Rodolfo vai até a casa de Matias tirar satisfações com o amigo. Ele quer saber por que o padre se calou por todos estes anos. O sacerdote revela que tudo começou como um segredo de confissão, mas o professor não engole mais esta desculpa e grita: com o Ramiro também foi igual. Você sabia e se calou. Nós somos 3 amigos, e somente você ainda não se envolveu com minha esposa. Pelo menos acredito que não. Os dois discutem e Matias tenta colocar panos quentes, mas Rodolfo pede ao padre que não continue se justificando e assuma que foi ele quem colocou fogo na fogueira e causou tudo isso. Furioso, Rodolfo grita: vou dizer a mesma coisa que disse a Paulino. Nunca mais quero te ver na minha vida. Enquanto isso, Lucrécia trata de explicar a Delfina o novo drama da família. A empregada aproveita para desabafar e revela que Fidel anda dando em cima dela, mas está muito preocupada com Modesto, pois contou tudo ao marido. E Delfina estava certa. Modesto foi avisar Fidel para ficar longe de sua esposa e de Manuel, pois eles são a sua família. O bandido desafia o capataz, chamando-o de velho e duvidando do amor de Delfina. Modesto se irrita e soca a cara do bandido. Ele revida e aponta a faca para o capataz, apostando que Modesto não teria reflexos suficientes para enfrentá-lo. Mas o bandido se engana redondamente e Modesto não só tira o canivete das mãos de Fidel, como também o esfaqueia. O capataz se assusta e pede desculpas, pois não queria feri-lo. Modesto quer levar o sujeito para o hospital, mas ele expulsa o marido de Delfina. Neste meio tempo, na casa dos Horta, Matilde confessa à sobrinha que acha Rodolfo atraente. Ela lembra também de perguntar qual é o horário da consulta de Lorena, que disfarça e diz que ainda não marcou a consulta. A campainha toca e Matilde resolve atender. E quem está batendo é Renata, que está procurando por Juliano. A mulher diz que o rapaz não está. Ela pede para deixar um recado para o rapaz e pede que ele entre em contato com ela o mais rápido possível. Renata manda lembranças a Justina e descobre que a mulher não mora mais ali. Na casa paroquial, Josué chora, se lembrando das palavras de apoio de Rodolfo e do conselho que o pai lhe deu. As lembranças do rapaz são interrompidas pela visita de Lucrécia. Ela tenta conversar com o rapaz, mas ele conta que os sentimentos dele pela moça não mudaram. Na saída, ela encontra Juliano e conta que ele não está interessado em considerá-la sua irmã. A moça revela ainda que sabe que o rapaz precisa de um tempo para digerir a situação. Juliano insiste para que retomem o namoro, mas a moça está muito cansada e deprimida e revela que a vida tem mostrado que existem cada vez mais barreiras entre os dois. Ele a agarra e dá um beijão na moça. Chorando, Lucrécia implora para o rapaz nunca mais fazer isso. Na fazenda,
Modesto conta o que aconteceu entre ele e Fidel. A mulher fica preocupada com a facada que o marido deu no bandido. O capataz está certo de que vai ser preso e diz que precisa conversar com o patrão. Mas Delfina diz que a coisa tá pegando fogo, neste momento, naquela casa. Alguns segundos depois, Juliano vai conversar com o irmão, para tentar convencer o rapaz a falar com Justina e colocar tudo para fora, para não apodrecer por dentro e nunca encontrar a paz. Neste meio tempo, Rodolfo chega na escola e encontra Justina, que o está esperando na sua sala de aula. O marido diz que os dois não têm mais nada para conversar, pois para ele, ela está morta. A mulher começa a chorar, implorar e fazer um dramalhão. Só que o homem não tem mais piedade e manda ela vazar. Irene chega e pega o professor atormentado com a situação. Ela diz que ligou para a casa dele no dia anterior e ficou sabendo que ele teve um problema e quer saber se as aulas particulares para sua filha estão de pé. Enquanto isso, Carmelo vai até a Milagre falar com Rosário sobre a dívida da família. Ela diz que vai continuar pagando conforme foi estipulado. Ele argumenta que Paulino disse que os Córdoba já têm condições de pagar a dívida. A mulher não se dobra e lembra que o acordo envolveu o casamento dele com Lucrécia, que foi a moeda de troca. Ela aproveita para dizer que a filha está divorciando do rapaz e resolve ajudá-lo financeiramente, pagando apenas uma pequena parte da dívida adiantada. Na cidade, Renata encontra Josué e pergunta por Juliano. O rapaz diz que faz pouco tempo que seu irmão saiu dali. A imbecil resolve tocar na história do tio, mas o rapaz não quer comentar sobre isso. Ela então joga seu veneno e diz que está disposta a apoiá-lo e o ideal é tirar vantagem de tudo isso. Mas o rapaz diz que não se interessa por nada que venha de Paulino. Neste meio tempo, Lucrécia chega na casa da fazenda e percebe que a caminhonete de Carmelo está estacionada na porta. Receosa, ela desce do carro, mas acaba encontrando o rapaz, que está saindo. Ela corre para as baias com medo, mas ele vai atrás. Com muito medo, ela manda o rapaz ficar longe dela, mas ele tem a coragem de dizer que se a moça tivesse cooperado, teria sido muito melhor. Lucrécia senta o pau na cara do safado, que chega a cair e diz: "Se voltar a colocar um dedo em mim, juro que te mato." Ela sai correndo, mas Delfina chega na hora e vê Carmelo saindo da estrebaria, com a cara arrebentada. A empregada corre atrás da moça, que está trancada no quarto, muito nervosa. Delfina consegue entrar e diz que viu Carmelo sair correndo. A garota conta que bateu no rapaz com um chicote. Delfina quer saber por quê. Lucrécia despenca e começa a chorar, chamando Carmelo de tudo que é nome. Delfina desconfia que o homem fez algo com ela e pergunta: "O que este animal te fez?" Chorando muito, ela conta que o sujeito abusou dela. A empregada se apavora e abraça a moça com força. Lucrécia resolve contar o que aconteceu e diz que sente muita vergonha. Delfina quer que ela denuncie o marido, mas ela diz que tem muito medo e prefere deixar tudo como está. Na cidade, Matilde encontra Juliano e diz que ela e a sobrinha estão incomodando a família, pois os pais do casal estão em crise e não querem ficar se metendo no assunto. Na casa do Souza, a campainha toca sem parar. Como está sozinha em casa, ela vai abrir a porta. É Miguel que diz que está ali para saber como ela e seu filho estão. O rapaz aproveita para revelar que se lembra muito bem o dia e a hora que os dois ficaram juntos. Portanto, ela vai acompanhá-lo para saber exatamente quanto tempo ela tem de gravidez. Miguel chega à casa de Juliano e diz a Lorena que está ali para ver seu filho, e lembra a moça que sabe quando os dois estiveram juntos. Ela nega e diz que a criança é de Juliano, mas ele quer ter certeza e diz que vai levá-la ao médico para tirar a dúvida. A moça se recusa, mas ele quer levá-la à força. Rodolfo chega bem na hora e quer saber quem é o rapaz, que se apresenta como sobrinho de Matilde. Lorena diz que não está bem e pede que o sogro a acompanhe até o quarto. Alguns minutos mais tarde, Carmelo chega em casa sangrando e Assunção se preocupa. Ele conta que foi Lucrécia e ela pede que ele deixe a esposa em paz. Irritado, ele manda a emprega sair e deixar que ele mesmo faz o curativo. Neste meio tempo, Lucrécia vai falar com a mãe para pedir que ela não se meta entre ela e o marido. Rosário jura que não está se metendo, mas a garota exige que ela proíba Carmelo de entrar naquela casa. Só que Rosário quer saber o que ele fez para ela lhe pedir isso, mas a moça manda a mãe deixar para lá e sai do quarto contando que já sabia que ela ia ficar do lado do infeliz. Na lavoura, Modesto conta ao patrão que teve um desentendimento com o pai de Manuel. Paulino se surpreende, pois não sabia que o rapaz tinha outro pai, mas o capataz conta que ele bem imagina quem é. Na pensão de socorro, Miguel encontra de novo com Justina. Ela pergunta o que o rapaz está fazendo ali e ele diz que foi apoiar sua tia e sua prima.
E na casa do Souza, Lorena discute mais uma vez com a tia. Agora, por causa da presença de Miguel. A mulher diz que, se ela quiser que seu sobrinho pare de assediá-la, basta fazer os exames e provar que o filho não é dele. A garota insiste que Juliano vai ficar com ela, mas Matilde dá um papo reto na metida e diz que já ficou claro que com filho ou sem filho, Juliano não vai se casar com ela. Enquanto isso, na Milagre, Lucrécia conta que a mãe não aceitou proibir a entrada de Carmelo na casa e revela que Assunção sabia de tudo. Delfina fica furiosa com a comadre e diz que ela deveria ter feito alguma coisa contra o rapaz. Delfina assegura à moça que se sua mãe soubesse a verdade, não deixaria Carmelo impune, mas Lucrécia não tem mais esperanças em receber algum apoio da mãe. Porém, a maquiavélica já se adiantou e está justamente na casa do Pegajoso, querendo saber como ele conseguiu o corte. Ele dá uma desculpa, mas ela ignora e diz que está ali para saber exatamente o que aconteceu entre ele e sua filha, para que ela não queira saber do marido e pedir que ela proibisse a entrada dele na fazenda. O rapaz debocha da sogra, mas ela segura ele pelas costeletas e avisa: se por acaso você colocou a mão na minha filha à força e eu descobrir, vou avisando que não vou permitir que aconteça novamente. O rapaz coloca a culpa na garota, dizendo que até foi humilhado publicamente por ela. Mas Rosário não está de trololó e avisa que não quer que ele fique com Lucrécia, apenas para ficar maltratando a garota. E Lorena continua enrolando Juliano para não ir ao médico fazer os exames necessários. O rapaz bate o martelo e diz que ela vai ao médico no dia seguinte, querendo ou não. Matilde dá o recado de Renata. Lorena quer saber o que significa a mensagem da garota, mas Juliano diz que não tem a menor ideia sobre o que a doida está falando. A paranoica tem um ataque e diz que tem certeza de que Renata vai dar algum recado de Lucrécia e começa a brigar com a tia. Neste meio tempo, Manuel vai ver como está a reforma da casa da Fazenda Álamos e a convida para jantar. Modesto vai ver o advogado e pergunta se ele descobriu alguma coisa. O homem tranquiliza o capataz de que o sujeito não apresentou nenhuma acusação e que aparentemente ele tem problemas com a justiça. E na periferia da cidade, Carmelo vai ver Fidel e descobre que ele está machucado. O rapaz dá um cheque gordo para o capanga tirar os credores dele de cima, se quiser ficar com o dinheiro todo para ele. No final da tarde, Rodolfo termina sua aula particular para Rosa e Irene diz que sente muito pela situação dele com a esposa e aproveita para convidá-lo para jantar. O professor topa. À noite, Renata vai encontrar Juliano e fica sabendo que ele não vai mais se casar com Lorena. Se fazendo de amiguinha e de ter um crush por ele, a moça diz que desistiu antes de começar, pois sabe de seu amor por Lucrécia. Finalmente, ela revela que foi com Carmelo para a capital no dia que se encontraram no shopping e diz que tem certeza de que ele foi visitar Ernesto naquele dia. A moça entrega fotos do rapaz e pede que Juliano faça de tudo para colocar seu ex-amante na prisão. O rapaz jura que se Carmelo teve alguma coisa a ver com a morte de Ernesto, pode ter certeza de que vai fazer de tudo para condenar o Pegajoso. Enquanto isso, Matias pede perdão a Josué por ter causado muita dor ao rapaz. O padre pede que ele se encarregue da igreja no dia seguinte, pois vai ter que viajar. Mas Josué diz que não está em condições e revela que não quer continuar seu caminho como religioso. Ele pede para ir para casa, conversar com Rodolfo. E num restaurante meio chinelo da cidade, Manuel e Tetê jantam animados, conversando sobre os detalhes do trabalho da moça na reforma da casa da Álamos. Ela revela que há muito tempo não era convidada para sair. Branquinha vê os dois junto e fica chateada, correndo para casa. Mas a caminhada da garota é interrompida por Carmelo, que desce do carro e cerca a menina. Ele conta que sabe que ela deve estar muito bem informada sobre o negócio das maçãs e quer saber de todos os detalhes. Branquinha diz que não trabalha mais na fazenda, mas ela diz que não vai fazer isso. Carmelo ameaça a moça e diz que se ela não conseguir o que ele quer, Matias é quem vai arcar com as consequências. E durante o jantar, Manuel e Terezinha confessam seus amores secretos. Ela diz que foi apaixonada por Juliano, e ele por Lucrécia. A mocinha fica surpresa com a revelação do rapaz, e sem dar maiores explicações, levanta-se e vai embora. Na Milagre, Lucrécia pergunta à prima sobre o telefonema de Juliano. A nojenta dá uma desculpa e joga toda a culpa no escândalo, dizendo que foi falar com o rapaz para saber de Justina. Neste meio tempo, Juliano liga da sua caminhonete para um empregado, dizendo que no outro dia pela manhã vai mandar uma foto e precisa que ele mostre a empregada da casa de Ernesto. Terezinha chega chorando em casa e Assunção se preocupa. A moça conta que descobriu que Manuel está apaixonado por Lucrécia e cai em prantos.
Já é tarde da noite quando Rodolfo chega em casa e encontra Manuel. O rapaz diz que quer morar com ele e o professor vibra de alegria. Josué revela que precisa saber se Paulino é ou não seu pai, por causa de Lucrécia. Rodolfo apoia a decisão do filho e promete ajudá-lo. Na mansão da Fazenda Milagre, para variar, Rosário e Paulino discutem novamente. Desta vez é uma briga das brabas. Só que o fazendeiro se cansa da cantilena da mulher e encerra a conversa, dizendo que a arrogância dela não tem limites. Já é bem tarde quando Manuel bate na porta da casa de Terezinha e fala com sua madrinha sobre o que aconteceu, pedindo para falar com a moça. Mas a empregada resolve chamar o afilhado de tonto, por não perceber que a garota gosta dele. Manuel retruca que nunca imaginou isso, principalmente porque os dois não são iguais. Mas Assunção pergunta se, por acaso, ele e Lucrécia são. No dia seguinte, Justina liga de um telefone público para Lorena e avisa: se por acaso o bebê que você está esperando não for de Juliano, é melhor se livrar dele e acho que não vou precisar dizer porque não é verdade. Neste meio tempo, Matilde conversa com o sobrinho e diz que a volta dele para a cidade provocou problemas com Lorena e aproveita para contar que a moça está fugindo dos exames, mas vai ter que ir ao médico ainda naquele dia e Juliano vai acompanhá-la, pois ele é o mais interessado em saber a verdade. Só que Lorena corre na frente e vai sozinha ao médico. Na fazenda, Lucrécia, que ainda está deitada, diz a Delfina que não está se sentindo muito bem, pois está exausta. As duas discutem sobre Juliano e gravidez de Lorena. A garota diz que não quer rolo com a mãe do filho do rapaz, mas Delfina insiste e pede que ela reflita na situação ao contrário, como se Juliano insistisse para ela ficar com Carmelo só por estar esperando um filho dele. De repente, Lucrécia se dá conta que pode estar grávida por causa do abuso. O pavor toma conta do olhar da moça e a empregada não sabe aonde vai se enfiar. Neste meio tempo, Lorena faz a ultrassonografia e fica sabendo que ela tem entre 11 e 12 semanas de gravidez. Ela se apavora e pede ao médico que faça um aborto imediatamente.